Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, gente, respondendo a questão aqui, respondendo a pergunta aqui, né? É, a questão é: você seria madrinha ou testemunha de um casamento adúltero? Então, gente, se eu soubesse, é lógico que não, né? Ah, até porque vai contra os meus princípios, vai contra o que eu prego, vai contra o que eu vivo, certo? Vai totalmente contra a mão de tudo, né? Vai contra Deus, principalmente vai contra Deus. Então, se eu soubesse, se eu tivesse a certeza, certo? Uma coisa é a gente não saber. Agora, como é que você também, né? Vai ser madrinha ou testemunha de alguém que você não conhece? Não tem como, né? Então, a gente tem que ser madrinha ou testemunha, dependendo da situação, logicamente, de alguém que a gente conhece, né? Ali, né? Para ser madrinha de um casamento, praticamente você tem que ter certa intimidade, né? Com aquele casal, ou com a noiva, ou com o noivo, certo? Para ser madrinha de um casamento. Como é que você vai ser madrinha de alguém que você nem conhece? Uma coisa é você ser madrinha e a outra coisa é ser testemunha, porque pode acontecer, né? De pegar você na rua e você ser testemunha. Agora você tem que saber do que, lógico, né? Porque você não vai ser testemunha de uma coisa errada. Então, em ambas as partes, a gente precisa é, ter o conhecimento de quem são as pessoas, do que você vai ser testemunha, né, ali, tá certo? Então, assim, eu jamais aceitaria, sabendo eu, certo? Sabendo eu que vai contra os meus princípios, né? Sabendo da verdade principalmente, né? Então, se você sabe que o casal, né, está em adultério, né, e você aceita ser madrinha ou testemunha, né, desse casal, você está sendo conivente, fora que você está sendo conivente com eles, né? Com o pecado deles, com o erro dele, né? E você está entrando na mesma situação que eles, fora as brechas, né? Porque se a gente for falar aqui, gente, das questões espirituais que envolve essas questões, né? Porque diz mais respeito à vida espiritual da gente do que realmente a vida física, depois, né, não sabe porque a vida tá toda errada, toda não tá indo, não consegue, né? Por quê? Porque tem gente, vocês sabem que tem gente que aceita, eu sei que as pessoas aceitam por não ter conhecimento, por não saber das coisas, né, espirituais. Né? Mas isso acontece, né? E muito, porque as pessoas se envolvem nessas coisas sem saber aonde elas estão te metendo. Então, geram conflitos, consequências para a vida da pessoa, né? De quem aceita ser madrinha, padrinho, seja lá, testemunha de um casal em adultério, porque você acaba fazendo uma aliança com aquele pessoal, né? De certa forma você aceita uma aliança, é uma aliança que você faz com aquele pessoal. Então você acaba sendo conivente com esse casal e assim você dando brecha para o inimigo, para ele trabalhar na sua vida e na vida da sua família. Né, gente? Então, quando a gente vai avaliar uma situação dessa, a gente vê o quanto isso aqui, né, é destrutivo, certo? Só o fato de você ser conivente, aceitar, né? Só o fato de você ser conivente já é destrutivo para a sua vida. Então, a gente tem que ter muita calma, muita cautela, né, nas nossas decisões que a gente vai tomar na vida. Então é lógico que eu jamais aceitaria aqui ser madrinha, né, ou testemunha de um casal, de um casamento adúltero, certo? Uma coisa é você saber e outra coisa é você não saber. Agora, né, eu entendo que existem pessoas que não têm conhecimento do mundo espiritual, aceita por aceitar, nem sabe o que está aceitando, certo? Vai na ignorância e depois destrói a vida e não sabe por quê, né? Agora, né, no meu caso, eu tendo conhecimento e entendimento sobre a situação,
jamais aceitaria, logicamente. Né? Nunca me aconteceu de alguém vir me pedir para ser madrinha, que eu saiba, né? Não me recordo, pelo menos no momento. Pode ser que eu me lembre depois, mas pelo menos no momento, gente, eu já fui madrinha de casamento de algumas pessoas, certo? Então, assim, pelo menos as pessoas que eu fui madrinha de casamento, eu sei que era o primeiro casamento delas, certo? Não me recordo de ter aceitado o convite de nenhuma pessoa que tivesse em adultério ali, para ser madrinha de casamento ou para ser testemunha do casamento dessas pessoas, não, certo? Eu fui madrinha de alguns casamentos e esses casamentos que eu fui madrinha, que eu saiba, eram os primeiros casamentos, até porque são casais jovens, né, bem jovens, que eu conhecia e começaram a namorar bem jovens, então eram casais bem mais jovens que ali, então eram os seus primeiros casamentos e assim, não aceitei, certo? Não aceitei, que eu me recordo muito bem que eu não aceitei ser madrinha e nem testemunha de nenhum casamento adúltero, certo? Se hoje isso acontecer, é lógico, né? Então eu tô dizendo assim, nunca me aconteceu, pelo menos que eu saiba, certo? As que eu tenho certeza que eu aceitei ser madrinha de casamento, eu tenho certeza que essas pessoas, porque eu conheci, era do meu convívio, né? E eu sabia que era o primeiro casamento delas, então eram pessoas que eu tinha o convívio, né? Que a gente era amiga, alguma coisa assim. Então eu aceitei. Então eu sei porque eu conhecia, né? Então eu não aceitaria se eu tivesse essa certeza aqui que as pessoas estavam em adultério, certo? Porque isso, logicamente, iria sobrar para minha vida pessoal ali, né? E a minha vida espiritual ia ser envolvida nessas coisas aí, seria brecha para o inimigo, para Satanás trabalhar na minha vida e na vida da minha família. Então, com o conhecimento que eu já tinha antes e que eu tenho hoje, com certeza, né? Eu jamais aceitaria, gente. Né, jamais aceitaria ser conivente com um casamento adúltero, né? Nessas circunstâncias aqui, né? Vocês aí avaliem se vocês já não foram padrinho, madrinha, não foram coniventes com coisas erradas aí, certo? Porque se vocês forem, vocês precisam pedir perdão a Deus primeiramente e se desfazer desse vínculo, porque é uma aliança que você faz com essas pessoas, certo? Onde você mantém suas vidas espirituais amarradas àquilo dali. E depois as pessoas não sabem porque é que as vidas delas estão tudo troncha, né? Então, cuidado aí, tá certo? Sobre isso aqui. Então, gente, eu vou ficar por aqui. É um vídeo bem curtinho, certo? Se eu fosse parar aqui para falar sobre as consequências, realmente, porque a gente sabe que tem consequências, eu ia falar bem muito, né? Se eu fosse parar aqui para falar sobre as consequências de ser coniventes, de se aceitar, ser, né, testemunha de um casamento adúltero, né, iria ser muita coisa. Mas isso aí a gente deixa para um outro vídeo, né, uma live, talvez, para a gente conversar mais, porque a gente sabe que existem essas situações, realmente tem muita gente que aceita esse tipo de coisa, sem nem ao menos ter a ideia do que isso pode gerar para a sua vida ali, né, gente? Mas é isso. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.